Bem-vindos ao canal do Mundo Money, meu nome é Denis Miyabara e nesse vídeo eu vou falar para vocês como a gente vai ficar rico em 2021 com investimentos. E é muito mais fácil do que você imaginava. Basicamente, para você começar a ficar rico em 2021 com investimentos, você tem que fugir de um negócio que está dentro de nós, dentro aqui da nossa pele, que é a famosa renda fixa. Nós brasileiros, por cultura e também por alguns fatos históricos, a gente investe muito em renda fixa e obviamente também a gente acha que esse é o jeito certo de investir porque a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos avós, o pessoal fala, blá 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 blá. E aí, Brasil, tem um universo gigantesco de investimentos nesse mercado financeiro que está começando a andar aqui no Brasil, que você pode diversificar os seus investimentos, não é só renda fixa. Então, por exemplo, tem vários fundos de investimento que têm a sua oscilação meio doidona. Então, para isso, seu coração tem que estar primeiro em dia. Mas você tem que levar em consideração que para você ficar rico em 2021, não dá para ser na renda fixa, porque a renda fixa só está valendo 2%. E a taxa Selic, que é essa taxa básica de juros, deve continuar bem baixinha para os próximos anos, já que a inflação também não está andando muito. Mesmo que a inflação agora, no curto prazo, deu uma esticada por conta de incentivos do governo, então está meio mascarada. Então a Selic deve continuar assim por 2% durante os próximos anos. Então isso quer dizer que se você investir R$100 em algum banco que te pague 100% do CDI, por exemplo, no final do ano você só vai ter R$102. E dessa forma, Brasil, você nunca vai ficar rico. Então, como eu estava falando para vocês, tem os fundos de investimento, não é verdade? Então a gente tem os fundos de investimento multimercado, fundos de investimento em ações e agora também esse ano bombou muito os fundos de investimentos internacionais. E aí todos esses ativos vão investir em renda variável. Então você fala, pô, mas não sei o que fazer, japonês. O que eu faço para a gente começar então? Você pega o seu dinheiro e começa a terceirizar a gestão do seu dinheiro. Então esse eu acho é o primeiro passo para você começar a fugir da renda fixa e obviamente tentar ganhar um pouco mais de dinheiro em renda variável, você terceirizando a sua cabeça. Então multimercado, vamos começar com multimercado. Multimercado tem as opções de investir em ações, opções de investir em moeda e opções de investir em juros também. Mas não é só no Brasil que o gestor pode fazer isso, ele pode fazer isso no mundo inteiro. Fazer real contra dólar, por exemplo, ien do Japão contra real, então eles conseguem fazer várias modificações. Mas esse vídeo não é técnico, tá? É só para você saber que tem como você ganhar mais dinheiro através dos multimercados. E ele num time de futebol seria o volante, que ele defende e ataca. Então é um cara muito importante para você começar a pensar para sua carteira fora a renda fixa. E aí em seguida nós temos os fundos de ações. Esses sim investem 100% em ações. Mentira, 95%. Mas você consegue também através desses fundos long buys, que é outra categoriazinha dos fundos, de eles investirem em juros também, em moedas, então eles são um pouquinho mais livres. O foco deles é investir em ações. Então é um mercado acionário, é onde se gera a riqueza, não só aqui no Brasil, mas como no mundo todo também. Então você pega também e escolhe alguns gestores para você diversificar os seus investimentos. É como você pegasse também no time de futebol, esses caras fossem os seus Neymar, os Cristiano Ronaldo e os Messi da vida, que vão meter a bola para dentro do gol. E depois, hoje em dia, como falei para vocês, a partir desse ano também teve muita coisa em fundos de investimentos internacionais. Esses caras sim vão fugir do risco Brasil, aqueles riscos que só são nossos, como aconteceu em 94, todo mundo fala, na verdade, isso é um pouquinho das nossas cicatrizes em relação ao plano Collor. Então esse cara, porra, nos Estados Unidos, por exemplo, não aconteceu o plano Collor. E aí aqui no Brasil aconteceu. Então o seu investimento, quando você investe só aqui, a gente tem crise que só é nossa. Por exemplo, o presidente fala uma coisa, Paulo Guedes sai, Paulo Guedes fica. Então todas esses riscos são só nossos. Então hoje você não pode deixar o seu dinheiro só aqui no Brasil, já que você tem a opção de mandar o seu dinheiro lá para fora, indiretamente, obviamente, que são em fundos de investimento que vão investir o seu dinheiro em real ou em dólar, mais seu dinheiro aqui e eles vão acessar fundos de investimento que estão lá fora. Então hoje, para você ter uma ideia, tem um fundo que rendeu 95%, que é numa grande instituição, que é zero risco, é muito maior do que os bancos brasileiros, por exemplo. Então você tem zero risco a investir lá fora. O seu risco é o seu capital oscilar, obviamente, mas não tem risco da instituição quebrar. O outro risco que tem também é do cara de repente escolher uma empresa que vai falência. Aí, de fato, parte do seu dinheiro pode ir para o saco, mas você nem vai saber disso. Vai estar tudo dentro de uma carteira de investimentos que você não consegue enxergar em quais ativos eles estão investindo. Você consegue sim, mas com 3 meses de delay. Então você vai saber o que o cara investiu lá, hoje é mês 11, 12 já, então você vai saber que ele investiu em setembro, por exemplo. E aí, basicamente, esse é o jeito de você terceirizar essa parte dos seus investimentos
fugindo da renda fixa. Mas tem também o jeito de você aí que gosta de estudar e saber quais investimentos fazer e você próprio cuidar do seu dinheiro. Porque quando você dá o seu dinheiro para os caras, para esses técnicos, o seu dinheiro já não é mais seu. Então o risco está nas escolhas desse cara, desse técnico, que são os grandes gestores. E aí, obviamente, para você investir nesses investimentos também, desses técnicos, você tem que saber quem é o técnico. Você olha o histórico do fundo, quem é o cara, quais são as escolhas que eles fazem em momentos de crise, principalmente. Então você tem que olhar o técnico também. E já voltando para esses tipos de investimento, que você vai ser o técnico do seu próprio time, tem Brasil, os ETFs, que é como se fossem os fundos, mas eles replicam índices. Então, por exemplo, tem o índice Ibovespa, que é o índice das ações brasileiras. Hoje são 64 ações com entrantes novos a cada trimestre, então novas ações. E aí lá você consegue replicar esse índice. Então você fala assim, ó, acredito que o mercado brasileiro vai tá aquela bombada agora. E eu também tô acreditando nisso, porque foi o mercado que menos andou nessa crise que a gente acabou de ter. Então olha o mundo todo e de todos os mercados, o brasileiro foi o que menos andou. Então a tendência de ele andar mais e mais rápido agora é muito grande. Porque no mercado financeiro tem um negócio que chama rotation, que é rotação, na verdade. Que de fato você pega ativos que não andaram, então eu falo, Estados Unidos andou, Japão andou, Austrália andou. O que não andou? Brasil. Então vamos começar a tirar dinheiro, colocando dinheiro no bolso, realizando lucros lá e trazer aqui para o Brasil. Então você consegue replicar a Bolsa Brasileira através do BOVA11. E aí você fala, mas japonês, você falou que é importante investir no exterior também. E aí a gente tem uma solução para você também, Brasil, que é o IVVB11. O IVVB11 ele replica o S&P 500, que é o S&P 500. Ele replica as 500 maiores ações dos Estados Unidos, então tem um índice lá também. Ele vai replicar exatamente esse índice. E tem uma vantagem, que ele é dolarizado. E aí você fala, nossa, Japão, mas vai ser dolarizado? Vai. Então é importante também, além de geograficamente, de setores, você diversificar também a moedinha. Então você vai ter ali, por exemplo, o BOVA11 e o VVB11, que você consegue diversificar real, outra bolsa que vai ser dolarizada também. E tem mais uma opção para você aí, principalmente os brasileiros, nós outros, é isso mesmo, a gente ama investir em imóveis. Isso tem também uma lógica, na verdade, nosso país é muito novo. Então, por exemplo, meu avô veio fugir da guerra comendo rato, barata e tudo no porão. Ele pegou, chegou aqui no Brasil, comprou vários terreninhos. Tudo num lugar ruim. Pensa num japonês que não tem o olho aberto, não. Esse deu só tiro errado. E aí acontece lá, antigamente era muito barato investir em imóveis. Então, todo brasileiro, obviamente, e falando eu e você também, a gente cresceu com essa cultura de investir em imóveis. Só que hoje dá para você comprar imóvel também, ainda mais hoje que o dinheiro está barato de ser tomado. Mas tem uma opção mais inteligente, principalmente na questão de liquidez. E principalmente para quem tem pouco dinheiro, porque dá para começar com R$100 a comprar um fundo imobiliário, por exemplo, que é o que nada mais é do que um pedacinho de algum imóvel. Então, por exemplo, tem fundo logístico, tem fundos de papéis que investem em CRIs e LCIs, por exemplo. Tem fundo também de shoppings, entre alguns outros fundos, como laje corporativa também. Então você consegue diversificar dentro de um mesmo fundo diversos imóveis. Então, por exemplo, um fundo logístico investe em, por exemplo, 11 imóveis diferentes. Então, se uma empresa, por exemplo, qualquer, o Thiago Fonseca, sair do imóvel, do galpão, você tem mais 10 que vão suprir essa necessidade. Então, os aluguéis acabam não sendo muito afetados. Tem uma grande vantagem e essa pode estar para acabar, tá bom? Mas eu vou falar enquanto há tempo, que os dividendos são isentos de imposto de renda. Então, diferente do aluguel, que você vai ter o IR incidindo sobre, nos fundos imobiliários você vai ter o seu dinheirinho limpo direto pro seu bolsinho. Então, hoje aí a gente não consegue mais 1% ao mês, tá bom? Desculpa te contar isso, você achava ainda que tinha direito a 1%. Hoje os aluguéis, mais ou menos, você consegue entre 0,6 e 0,7 no mercado financeiro, enquanto na economia real é mais ou menos 0,5. Fora tudo isso, você tem liquidez. Você não precisa pegar R$300 mil, R$500 mil, R$200 mil que seja e colocar no imóvel. Ou financiar um imóvel em 35 anos e durante esses 35 anos, sinto lhe informar, mas esse imóvel não é seu. É do Banco Brasil, então deixa de não pagar o último ano para você ver o que acontece. Vai lá e tomam esse imóvel. Então, durante esses 35 anos, os fundos imobiliários vão rendendo dinheiro para você, por exemplo. E tem um cálculo no mercado financeiro que mais ou menos em 2 anos você consegue passar a arrebentação, obviamente se você conseguir aportar bastante dinheiro, e já os dividendos começarem a suprir boa parte do que você gasta mensalmente. Aí você fala, não, já preciso investir R$1. Aí também não dá, aí você não ajuda o Japão, na verdade. Mas via de regra você consegue aí, tem essa barreira de arrebentação. Comece a investir, mesmo que for pouco, para você ir montando a sua carteira de investimentos, porque esse que é importante, é montar a carteira, uma diversificação
uma estratégia de guerra mesmo para chegar lá no final da vida, você do futuro, olhar para você agora e agradecer, porque você não precisa mais trabalhar, por exemplo. Mas tem que começar agora. E eu sei que é muito difícil, tá? Sair dessa zona de conforto da renda fixa, porque como eu falei para vocês, está meio que no nosso sangue isso aí. Então você tem que sair sim da sua zona de conforto e começar a colocar o seu pezinho fora da renda fixa e se der, corre. Fuja da renda fixa, pelo menos enquanto a taxa de juros estiver muito baixa. Então, esse foi o vídeo de hoje. Bora ganhar dinheiro!